Por que algumas obras como Watchmen, V de Vingança, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Star Wars são tão aclamadas? Porque elas tiveram um fim. Claro que depois grandes empresas resolveram que podiam lucrar com isso, criaram continuações ou histórias baseadas em fatos anteriores a essas histórias e chamaram de franquias. Traçando um paralelo com a vida real, a gente sempre tem uma boa lembrança dos verões, das férias de verão e da infância em geral, porque a gente sabia que as férias iam acabar, daqui a um pouco a gente ia ter que voltar às aulas. Então aproveitava muito durante aquele período. E da infância como um todo também, que em geral para as pessoas costuma ser boa. E ela é boa justamente porque ela acabou. Não tem mais como a gente viver aquilo. Eu não posso ficar brincando de comandos em ação o dia inteiro. Eu não posso ficar jogando bola no campinho perto de casa até anoitecer, porque a vida adulta traz responsabilidades. E é por isso que a infância era mágica. E tudo bem, passou. Eu não quero dizer que não se deva mais explorar esses universos de Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim. Mas é que em um dado momento a gente chega na tal fadiga dos metais. É só ver o que aconteceu com a Marvel nos cinemas e o desinteresse que rolou desses últimos lançamentos. E não só nos cinemas. A Marvel e a DC, que são duas grandes empresas de quadrinhos, também estão mal nesse setor. Só que no caso dos quadrinhos, eles chamam de arcos. Histórias que acontecem em um determinado espaço-tempo naquele universo, escritas por uma ou mais pessoas, e eles exploram muito aquilo enquanto estiver dando certo, e depois eles pegam aquele personagem, aquele super-herói, aqueles vilões e dão para outro escritor fazer outra coisa, levar para outro caminho. Talvez, em alguns casos, até mudando a origem de como aquele personagem conseguiu os poderes, como aquele vilão se tornou daquela maneira, sendo que isso já tinha sido contado por algum outro fulano em outras edições, mas nesse multiverso não. Nesse multiverso aquele que era bonzinho não é mais e se tornou aquilo por outros motivos. Então, quando fica muito confuso, eles fazem um reboot, começam do zero. E aí aquele herói que tu tinha gostado, que se sacrificou para salvar o mundo, nas mãos de outro escritor daquela mesma editora, ele tá vivo, como se nada tivesse acontecido, ou ele simplesmente volta. E aí ele vai salvar o mundo de novo. E é assim que aos poucos o interesse vai sendo perdido. Porque a jornada do herói ela precisa necessariamente chegar num ponto, ela precisa ter um motivo e encerrar um ciclo. Nesses casos eu estou falando muito de obras ficcionais, por mais que algumas delas sejam bem realistas, bem elaboradas, tenham eventos que pareçam com eventos que acontecem no mundo real, o ato de construir uma narrativa dessas é muito subjetivo. Isso porque todo livro, filme, quadrinho, série é uma máquina que vai transmitir alguma informação. A ideia por trás é passar alguma coisa, nem que seja uma moral da história, tema, um ideal, provocar emoções. E a maneira como termina é uma parte fundamental. Sem essa parte não existe a moral da história. E o final muitas vezes ele pode ressignificar a narrativa. Seja ele feliz ou não, seja ele ambíguo ou um final aberto. Quando a gente se propõe a consumir esse tipo de cultura, a gente liga o botãozinho da suspensão da descrença. Tão necessário para realmente embarcar nessa jornada. Durante essa viagem, dá para dizer que a irracionalidade faz parte. Então, durante aquele tempinho ali que tu tá consumindo aquele material, tudo bem se o fulano voar, tudo bem portais que levem do mundo para o outro, tudo bem a existência de orcs e dragões, pessoas com superpoderes, etc. Dependendo da obra, tu te permite acreditar que naquele cenário ali, isso é corriqueiro. Só que essa fadiga vem acontecendo faz algum tempo. Isso ocorre e vem acontecendo tanto em livros, quadrinhos, filmes, séries. A diminuição dessa criatividade, como se fosse, sei lá, o fim dos super-heróis. A fadiga chegou muito por conta da qualidade e da quantidade que querem fazer por ano. E isso faz também com que o interesse seja menor. E outro fator muito importante para a diminuição desse tipo de cultura é que quem quer entrar fica perdido. Por exemplo, se hoje em dia tu quer começar a ler o Homem-Aranha, tu sabe por onde começar?
por qual saga, qual escritor, qual a linha do tempo que tu vai seguir, aquela que ele vira amigo do Miles, ou tu vai naquela que ele era sozinho, ou tu vai até a que ele acaba perdendo a Gwen, ou a que na verdade sempre foi a Mary Jane. E aí também tem, por exemplo, o quadrinho do Wolverine em carreira solo. E tem uma saga muito boa que é a do velho Logan, na qual ele morre. Mas na verdade, nos quadrinhos atuais dos X-Men, ele tá bem vivão. E aí, volta e meia acontecem coisas, eles reiniciam e reprogramam tudo. Então, pra tu entender a linha do tempo mais ou menos, tu tem que ter lido a saga tal, pra entender que na verdade aquele personagem tá naquela posição agora por tal motivo que foi lá na edição tal. E pra entender o filme do Homem-Formiga 2, tu tem que ter visto a série da Gavião Arqueiro na Disney, que são sei lá quantos episódios, senão tu vai ficar boiando. E aí aos poucos isso vai afastando, porque ninguém quer ter que fazer um curso preparatório para entender uma ficção que na verdade a ideia por trás disso era sentar para ler ou sentar no sofá e assistir e se divertir, se entreter. E aí os pontos para partida para quem quer, por exemplo, começar a ler quadrinho ficam difíceis, porque é difícil indicar de cara para ler, por exemplo, o grande quadrinho que é A Piada Mortal do Alan Moore, na qual, spoiler, o Coringa mata o Robin e ocorrem coisas muito violentas. Porque aí a pessoa vai ler e, tá, mas peraí, se isso é a grande obra, não me serve. Só que para entender aquele contexto, digamos que ela tem que estar um pouco adaptada com o estilo de escrita da Alan Moore, com as histórias do Batman. Então é complicado indicar de cara as grandes obras dos quadrinhos para alguém que quer começar nesse novo mundo. Já nos livros, um grande exemplo de saber como parar foi o Tolkien. Ele chegou a começar um novo conto na Terra-média após o Anel ser destruído e se chamaria Uma Nova Sombra. Mas ele acabou chegando à conclusão, tem até uma carta. Um dia eu trago um vídeo específico sobre essa história que ele acabou não contando, mas na qual ele fala que não haveria sentido. E então ele achou melhor não. Porque a genialidade também está na hora de saber quando parar. E para finalizar esse assunto eu vou de novo utilizar a Marvel como exemplo. A gente começou a acompanhar lá por 2008, o filme do Homem de Ferro, aí tinha do Capitão América, do Thor, enfim, até que juntaram os Vingadores. E aí se criou uma super equipe em um dos filmes e foi bem aclamado. A gente foi se afeiçoando a eles, entendendo aquele universo, até que chegamos na saga do Thanos, o auge. E o final dela deveria também ter sido para Marvel o final dos filmes de super-heróis, pelo menos por um tempo, porque de fato foi. Porque naquele momento todas as tramas individuais e depois como equipe que a gente foi acompanhando atingiram o clímax, atingiram o momento que deveriam ter atingido e no final eles venceram. Ou seja, o ciclo daqueles personagens foi fechado, o arco, a narrativa deles acabou. Mas não. O Tony Stark, interpretado pelo Robert Downey Jr., chama a gente para os cinemas. Então é muito provável que logo mais ele vá reviver. Se não como o Homem de Ferro, como o Doutor Destino. E aí num outro multiverso que o Homem de Ferro na verdade era mau e... enfim. Assim como tantas outras historinhas parecidas e como o Wolverine que morre como o velho Logan nos filmes da Fox, mas aí voltou no do Deadpool. Que eu só vi o primeiro e acho que não tem graça nenhuma, diga-se de passagem. Tudo acaba sendo muito parecido, porque já acabou e estão insistindo. Tipo Roberto Carlos, os Titãs. Não tem mais o que tirar dali. Então se esse canal um dia der muito certo, provavelmente ele também vai chegar no fim. E tudo bem, faz parte das coisas que são boas, tem um final. Óbvio que eu tô falando de cultura e não de relacionamento. Aliás, pelas mudanças de algoritmo que estão rolando, tá ficando bem difícil postar no YouTube. A galera é muito mais direcionada a ver short vídeos que não pagam nada para quem produz o conteúdo. E aí com isso a tendência é que diversos canais menores vão morrendo. Mas enquanto a Fadiga dos Metais ainda não alcançou esse canal, eu vou seguir um pouquinho mais. O que funciona, na minha opinião, são outras histórias em universos reconhecidos. Ou seja, aquele cenário vai ser reconhecido pelo fã, mas não ao ponto de corromper a obra original tanto. Exemplos, Mandalorian e Andor.
Por que elas funcionam? Porque elas se passam em um lugar que a gente gosta, reconhece, mas não deturpam aquilo que aconteceu anteriormente nos filmes. Eles não vão trazer personagens que já morreram de volta naquela saga, por exemplo. Andor funciona melhor ainda porque a gente sabe que lá no filme de Rogue One todo mundo vai morrer. E aproveito para dizer que Rogue One talvez seja um dos melhores filmes de Star Wars. Ultimamente eu tenho falado muito aqui no canal sobre os Anéis de Poder, porque a série está acontecendo e foi o que me fez criar esse canal. Só que o grande problema dessas séries é talvez ter usado personagens tão reconhecidos como a Galadriel e o Elrond e talvez o Gandalf em papéis totalmente diferentes do que eles foram apresentados ao grande público. O que faz a gente se questionar por que eles estão fazendo isso. Eles podiam contar tantas outras histórias da Segunda Era, dos contos do Tolkien. Talvez se eles tivessem escrito algo sem ser na Terra-média, com outros personagens, com outros nomes, a história fosse muito boa, mudando, sei lá, os anéis por outro objeto. Só que os contos inacabados do Tolkien clamavam por uma continuação. Só que alguém muito rico como o dono da Amazon pensou em lucrar ainda mais com isso, só que talvez tenha errado nos roteiristas. Algumas coisas dessa série são muito boas, mas talvez dessem mais certo se não fossem usando personagens do mundo do Tolkien, nem a Terra-média, que mais parece só um pano de fundo. Porque esses personagens já tiveram seus arcos fechados e resolvidos em O Senhor dos Anéis. Para fazer sentido, eles tiveram o seu fim. E a solução então é não explorar mais essas franquias só para tentar lucrar em cima e não ficar usando contos e personagens reconhecidos e fazendo reboots só para tentar emplacar de novo? Não sei, digam vocês aí.